Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de ROS 2. Nesse curso, a gente vai falar, nessa aula, a gente fala sobre a instalação do ROS 2 versão JAYZ, no Ubuntu 24.04. O ROS 2 JAYZ, ele pode ser instalado também em outras versões de sistemas operacionais, como Windows, Red Hat ou macOS. Essa distribuição foi lançada em 23 de maio de 2024, tem suporte de 5 anos, suporte LTS, Long Term Support. Então vai até maio de 2029. Nessa aula de hoje, eu utilizarei o Linux Ubuntu 24.04, Noble Numblat, mas também, no mesmo sistema operacional, ROS 2 tem suporte também para o Windows 10, também nível 1, e tem suporte para o Linux Red Hat Enterprise Linux nível 2, e também é possível instalar no macOS Mojave, versão 10.14, e Debian Linux na versão Bookworm. E todos os passo a passo de instalação estão aqui nesse tutorial oficial, da configuração aqui, instalação do JAYZ. Então, para instalar o ROS 2 JAYZ no Ubuntu, eu tenho que estar com o Ubuntu 24 instalado e atualizado. Para isso, eu vou precisar abrir o terminal de comandos. Então, deixa eu ir aqui para a minha máquina virtual e mostrar para vocês aqui como é que faz para abrir o terminal de comandos. Então, você vem aqui no menu, né, e vem aqui e escolhe, acha ou localiza aqui por texto o terminal. Uma dica muito importante é sempre colocar esse terminal aqui na barra de ícones. Arrastei ele para cá e a partir desse momento, basta eu vir aqui e clicar, né, que vai abrir o terminal. Usando o conjunto de teclas Ctrl Shift+, ele aumenta aí o tamanho do fonte, você pode ajustar o terminal ao seu gosto. Então aqui agora, nesse terminal, a gente vai passar comandos de instalação do ROS 2 Ubuntu. Está aqui o terminal, e eu coloquei num arquivo, né, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, os comandos que têm que ser dados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é verificar se o meu sistema está atualizado. Então é o sudo apt update. Então, para isso, eu vou abrir o terminal e dar esse comando aqui, sudo apt-get update. Então, para isso aqui, eu vou abrir um arquivo que eu vou colocar lá na configuração, na descrição do vídeo. Tem aqui todos os comandos. Né? Vou começar aqui com o sudo apt-get update. Quando eu dou esse comando, ele pede a senha do usuário que tem permissão de instalar aplicativos e softwares na sua máquina Ubuntu. Então, aqui ele já está atualizado, mas na sua máquina provavelmente ele vai fazer algum tipo de atualização, pedir confirmações, né? Talvez até pedir para atualizar a máquina dando reboot aí do sistema operacional. Bem, está ali, atualizado, então a partir de agora eu vou copiar os comandos de instalação e configuração desse arquivo aqui, né, para o terminal. Então, o primeiro conjunto de comandos tem a ver com o locale, que eu vou copiar daqui e dar o paste aqui com o Ctrl Shift V ou então usando o menu aqui paste. O locale tem a ver com a configuração do terminal. Né? Então ele está utilizando aqui a codificação de caracteres do TF8 e o código americano em inglês. ENUS é English United States. Isso é importante para que os comandos aí sejam todos tratados de forma correta, principalmente o separador de ponto decimal. Né? Então isso daí, né, ao final está aqui dito que está tudo perfeito aqui no TF8 americano, inglês americano. Então, a partir de agora, a gente vai só copiar os comandos, que são os mesmos que tem ali no tutorial de instalação. Copiei esses comandos aqui do tutorial, né, que vocês podem encontrar lá no site do ROS 2. Ok? Todos esses em amarelo aqui são os que foram colocados ali para vocês copiarem com mais facilidade. Então, a segunda parte aqui é a instalação dos repositórios de pacotes. Né? Então, vou colocar aqui tudo no terminal, aperta Enter, né, ele vai fazendo atualizações e colocando aí os repositórios. Às vezes pede para apertar Enter, às vezes pede para digitar a senha novamente. Né? Então, configurei os repositórios, instalei os softwares base aí da configuração do ROS 2. Esperar terminar. Em seguida, vamos fazer aqui a instalação de um aplicativo chamado Curl e algumas outras coisinhas que ele precisa para fazer a preparação da instalação do ROS 2. Né? Que ele já começa a baixar coisa da internet, instalar, que no meu caso ele vai funcionar rapidamente, porque eu já fiz isso previamente para não ficar demorando, né? Mas pode demorar alguns minutos aí cada execução desses comandos no computador de vocês. Então aqui é tudo preparação da instalação do ROS 2. Aí a gente vai chegar aqui, instalar também as ferramentas de desenvolvimento. Isso aqui não é obrigatório, né? Mas como nesse curso nós vamos fazer a criação de novos pacotes e novos nós do ROS 2,
é importante executar essa criação aí a instalação do ambiente de desenvolvimento do ROS 2. Aqui mesmo com tudo já instalado, ele ainda está demorando um tempinho para fazer a verificação. Agora o pacote de desenvolvimento, né, o ROS DevTools. E tudo isso é a preparação para chegar aqui e fazer realmente a instalação do ROS. Né? Então aqui esses 3 comandos, apt update novamente, apt upgrade para colocar todos os pacotes na versão mais atualizada e daí instalar o ROS Jayce Desktop, que é a versão do ROS com o maior conjunto de funcionalidades. Né? E aí serão centenas de pacotes que serão instalados, né? Isso pode demorar 10, 15, 20 minutos, né? Dependendo da tua conexão com a internet e da potência do seu computador. Aqui no caso, como eu já falei, já está tudo pré-instalado, então ele deve ir bem rapidinho. Pronto. Pronto, já está na versão mais nova aí, versão completamente instalada. Então, voltando aqui aos nossos slides, né? Esse passo a passo está sendo explicado, né? Quais são todos os comandos que têm que ser dados. Aqui as telas vão aparecendo, né? Repositórios, o apt-source com o comando curl, o ROS DevTools e o ROS Jayce Desktop. Né? Feito tudo isso, o ambiente de configuração, né, o ROS 2, está instalado na sua máquina. Para você usar o ROS 2, você tem que ter um terminal com esse comando aqui sendo executado. Então, eu vou abrir aqui 2 terminais para testar se está tudo certo a nossa instalação. Num terminal eu vou executar o comando talker, o nó talker do pacote demonode cpp. O comando que eu vou utilizar para isso é o ROS2 run. Né? E daí ele vai escrever no terminal e também num tópico, a cada 1 segundo, essa mensagem. Hello world, seguido do número do segundo aqui, desde o início do funcionamento do software. E daí eu vou ter que abrir um outro terminal, aqui no caso Ctrl Alt T, ou Ctrl Alt Tab, né? Mas o Ctrl Alt T abre um outro terminal, e daí eu vou dar esses dois comandos aqui, e ele vai abrir um listener, que é um nó que fica ouvindo o que foi publicado lá pelo outro, e daí aqui no caso ele vai mostrar na tela, e daí para parar a execução eu executo usando o comando Ctrl C. Então vou fazer isso aqui agora para testar a configuração. Então, esse teste aqui tem os comandos aqui, né? Então, primeiro eu executo o nó talker no terminal. Se estiver funcionando aqui a nossa instalação, ele vai começar a dar um comando por segundo, mostrando ali, ó, publicando Hello World. Então agora eu dou Ctrl Alt T, abro um outro terminal, né? Ctrl Alt T, Ctrl Alt mais, Ctrl Shift mais, para maximizar. E eu venho aqui e executo agora o nó listener. Ctrl Shift V, se tudo der certo, esse nó aqui vai ser executado e vai receber as informações, olha lá, vindos do talker. Então o talker publica e o listener recebe a mensagem aqui e simplesmente escreve na tela. E daí se eu parar com o Ctrl C aqui de publicar, no ponto segundo 44, ele aqui para de receber. Então, com isso, a gente termina aí a nossa aula de instalação, né? Em que a gente passou aí por todos os passos da instalação. Na próxima aula, vamos falar de como utilizar o ROS usando um simulador de robôs chamado TurtleSim. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e nos vemos na próxima aula.